Olá, paz do Senhor. Eu sou o Diácono Júnior de Melo, do Ministério de Adoração Jesus Expresso. Estamos aqui mais uma segunda-feira para louvar e adorar o nome do Senhor. E hoje eu venho trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, lá no Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13 é uma oração de fé, uma oração, um pedido de socorro, assim como a maioria dos salmos em que Davi escreve, pois esse salmo foi escrito pelo rei Davi, de acordo com seu título, né? E era um salmo utilizado para louvor ao Deus de Israel, para adoração no meio do povo de Israel. E era provavelmente foi era ministrado, né, com instrumentos de corda, com músicas, em Israel. Era entoado ali para louvar e adorar ao nome do Deus vivo de Israel. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus tem muito a falar em nossos corações e vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar e falar conosco através da sua palavra, trazendo aquilo que ele tem, a porção de Deus que ele tem para hoje, para cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos e adoramos o teu nome neste lugar, exaltamos a ti, Senhor, e clamamos, Espírito Santo de Deus, venha ministrar em nossos corações, trazendo a revelação da tua palavra em nossos corações, venha nos usar, Senhor, que possamos refletir, ó Pai, de como devemos ser conduzidos, ó Pai, por Ti, Senhor, como devemos ser, ó Pai, direcionar as nossas vidas, nossos passos, Senhor, na nossa caminhada, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o Salmo capítulo 13 é um salmo, como eu falei, uma oração de fé do crente, daquele que serve a Deus. Ele mostra que, apesar da perseguição, apesar da oposição e das circunstâncias difíceis que o povo de Deus enfrentava, que Davi enfrentou, ele poderia confiar na sua graça e na proteção, assim como nós, assim como você hoje. E eu creio que a meditação, meditando nesse salmo, nós vamos fortalecer a cada dia mais a nossa confiança no Senhor em momentos difíceis, em momentos de tribulações, de dificuldades. Assim como Davi se apegou ao Senhor e confiou na sua graça. Né? O Salmo 13, composto por Davi, de acordo com o título, ele era usado em louvor público de Israel e foi direcionado ao cantor mor, que era provavelmente um tipo de ministro de música em Israel. Davi ele escreveu esse salmo em algum momento difícil da sua vida. E essa referência aos adversários no Salmo 13 foi formada, né? Foi tomada de forma literal. Então é possível que o salmista ele estivesse num contexto de guerra ou de conspiração contra a sua vida, né? Se a gente ler esse salmo assim como ele escreve, é provável que ele estivesse passando por um momento difícil na sua vida, que eram frequentes, né? Esses momentos de guerra, de perseguição, foi perseguido pelo rei, né, anterior a ele, por Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho, foi perseguido por adversários de outras regiões, de outros territórios que queriam tomar o seu território. Se você for ler a história de Davi, você vai ver que teve vários momentos de perseguição, vários momentos de angústia, mostra também os seus erros, as suas dificuldades, né, as tentações que ele sofreu e caiu como homem, mas mostra principalmente o arrependimento, o coração dele disposto a se arrepender, a confessar ao Senhor, a buscar ao Senhor. No entanto, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, esse salmo provavelmente foi escrito nesse momento
de dificuldade, né? De guerra em que Davi estava passando, um dos momentos em que ele passou. Então, não é possível determinar qual o episódio, qual o momento específico que o salmista escreveu esse salmo. Alguns sugerem que pode ter sido durante o tempo em que Saul perseguiu ele, né? E esse salmo ele inicia com uma expressão de desespero, né? Os 4 primeiros versículos desse salmo já começam mostrando uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está angustiada, né? O Salmo 13 começa com uma pergunta do salmista a Deus: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? No versículo 1: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O salmista ele repete essa pergunta, né, por 3 vezes, né? Até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Então ele repete essa pergunta, né? Até quando? Por 4 vezes, né? Por 4 vezes, né? Até o versículo segundo. Até quando, Senhor? E essa pergunta ela já demonstra, né? Já expressa de forma clara a agitação que havia dentro do coração de Davi, diante da realidade que ele estava enfrentando, né? Ele estava angustiado e, do ponto de vista humano, o salmista ele se sentia sozinho, impotente, frágil, sem condições alguma de agir em meio à oposição dos seus adversários, em meio àquela situação que ele estava enfrentando. Mesmo homens piedosos como Davi, diante de certas circunstâncias, podem se sentir ignorados por Deus, né? Isso faz parte da nossa fraqueza humana, que muitas vezes dá lugar ao pessimismo em vez da esperança, né? E Davi ele se sentia assim, ele se sentia desprezado pelo Senhor. Então, se você, servo de Deus, você cristão, está se sentindo assim nesse momento, não se culpe por isso. Saiba que Davi também se sentiu assim, o homem segundo o coração de Deus. Agora, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante do Senhor e reconhecemos diante do Senhor que nós não temos condições físicas, né, é, humanas, condições intelectuais, condições nos nossos sentimentos de buscar ao Senhor e confessamos a Ele, Ele vem sobre nós e derrama a sua graça, a sua unção, o seu bálsamo, né? A maior preocupação não era o movimento dos adversários de Davi, mas era, ele estava angustiado por não saber o que fazer, por não ter tido uma direção de Deus. Ele estava angustiado pelo silêncio de Deus naquele momento. Por isso que ele insistiu nessa pergunta: até quando, Senhor? E talvez você esteja hoje insistindo nessa pergunta: Senhor, até quando eu vou continuar essa vida que eu estou levando? De repente você ainda não falou com o Senhor isso. Você fala no seu interior, você fala para você mesmo, você fala até mesmo para as pessoas e murmura, né, contra Deus. O importante é que essa pergunta não seja um tom de murmuração, mas que seja como um pedido de socorro e colocando o que está preso no seu coração, preso dentro de você, angustiando a sua alma, e colocar diante do Senhor o que te traz essa angústia. Colocar diante do Senhor o que te leva
é esse sentimento. Davi, ele fez isso, foi um homem sincero, foi um homem que chegou diante de Deus e expôs tudo aquilo que ele estava se sentindo. Ele não viveu uma, entre aspas, uma religiosidade, ele não viveu como um religioso, como uma pessoa que não tivesse problema algum. A Bíblia mostra todas as dificuldades que Davi enfrentou, mostra todas as fragilidades que Davi enfrentou. E muitas vezes nós nos sentimos assim e tomamos em nossas orações essa mesma pergunta que o salmista fez. Na verdade, não há problema algum você perguntar isso ao nosso Deus. Até quando, Senhor? Agora, não espere que a resposta venha de imediato, porque tudo vem no tempo de Deus. Ele tem o tempo para todas as coisas. Essa pergunta, ela precisa nos conduzir a uma experiência de confiança no Senhor. Se por um lado ela é a expressão da nossa inquietude, né, que nos faz ficar inquietos, né, por outro lado ela deve expressar, né, é, a certeza de que nós estamos recorrendo àquele que governa todas as coisas e faz com que tudo coopere para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama ao Senhor, se você serve ao Senhor, saiba que tudo, até mesmo esse momento em que você está passando agora, de angústia, né? Esse momento de perseguição, de desespero, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, use esse momento para buscar ao Senhor, para mergulhar na palavra de Deus. Utilize dessa oportunidade para clamar ao Senhor, assim como Davi fez. Até quando, Senhor? Eu clamo por ti, porque eu sei que em ti está a minha confiança. Eu clamo por ti, porque não há outro além de ti. É nesse sentido que o salmista Davi, ele pergunta a Deus: até quando, Senhor? Não é com o sentido de murmuração contra Deus, não é com o sentido de dizer para Deus: Senhor, tu não és capaz, Senhor, tu me desprezou, não, mas é com o sentido de clamar ao Senhor, clamando a Ele, dizendo: só o Senhor é o meu socorro, por isso eu me achego a Ti, por isso eu busco ao Senhor. E ele lhe faz 3 pedidos a Deus logo nos primeiros versículos, né? Ele faz 3 pedidos. Primeiro, ele pede que o Senhor se atente para ele. No versículo 3, olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ele faz esse primeiro pedido, que o Senhor olhe para ele. O salmista, ele queria, em primeiro lugar, ser contemplado por Deus. Em primeiro lugar, ele queria ouvir a direção de Deus. Ele queria que o Senhor, ter a certeza de que o Senhor estava ouvindo a ele. O salmista, ele queria ser contemplado por Deus. Em seguida, ele pede que o Senhor o responda. Davi queria ser encorajado por Deus. Responda-me, Senhor. Depois, Davi pede que o Senhor ilumine os seus olhos, né? Ilumina os meus olhos. Iluminar os olhos é Deus te dando a direção para você tomar atitudes em meio a esse problema que você está enfrentando. Iluminar os olhos é Deus tirar as vendas dos olhos, dando sabedoria, graça, para que você possa tomar atitudes. Então, nós temos que clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, ilumina os meus olhos e me mostra o que eu devo fazer para sair dessa situação. Qual atitude que eu tenho que tomar, crendo que é o Senhor que está dirigindo todas as coisas. Ele queria o vigor do Senhor em sua vida. Davi, ele queria que Deus renovasse o brilho da vida nos seus olhos. Ele queria força, não para sucumbir à morte, né? Mas para ter vida no Senhor. Ter vida no Senhor. Ele queria
ser motivo de alegria no meio do seu povo. Davi clamou ao Senhor, logo aqui nesses 3 primeiros versículos. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Você está relutando, a sua alma grita com tristeza. Todos os dias o seu coração grita. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor nesse momento, né? Olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ilumina os meus olhos para que eu venha enxergar, para que haja luz. Sempre que Jesus chegava em algum local, quando ele esteve em forma humana aqui nessa terra, e sempre que ele chegava em algum local, havia luz, porque ele é a própria luz. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, porque nós somos templos do Espírito, a Bíblia fala que nós somos luz no mundo. Nós somos luz em meio às trevas. E quando nós chegamos, Jesus chega conosco, com a sua luz, com a sua luz. Você deve ser luz por onde você passar. Você deve ser luz por onde você andar. Você deve ser luz no seu trabalho, na faculdade, na rua, no trânsito. Você deve ser luz, luz em meio aos inimigos, luz em meio aos seus adversários. Você deve ser luz nesse mundo. A segunda parte do Salmo, é um salmo de 6 versículos apenas, é o versículo 5 e versículo 6, já muda, né? São os 2 versos finais. O salmista Davi, ele muda completamente o seu discurso. Ele sai do desespero, né, que ele estava ali sentindo diante das circunstâncias da vida dele, para a alegria. E eu creio que nessa noite você vai sair do desespero para uma alegria em Cristo Jesus. Para uma alegria, crendo com a certeza, com o conforto do livramento de Deus. Por isso que ele fala assim, no tocante a mim, confio na tua graça, no versículo 5. Confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quanto a mim, Senhor, eu sei que basicamente ele está falando, né, diante do Senhor, né? Senhor, eu estou desesperado, eu estou angustiado, mas eu vou me regozijar na tua graça, eu vou confiar na tua graça, mesmo com as situações totalmente contrárias, para que eu confie em ti, eu vou me regozijar, o meu coração vai se regozijar na tua salvação. Eu vou cantar ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Como que ele fala, o Senhor me tem feito muito bem, e antes ele está desesperado, clamando ao Senhor? Até quando, Senhor? Clamando ao Senhor, que como se eu tivesse esquecido dele, né? Porque ali, a partir do versículo 5, ele começa a ser cheio da graça de Deus. Ele colocou tudo aquilo que estava angustiando a alma dele, o coração dele para fora. Ele colocou tudo aquilo que estava preso no seu interior. Ele fez uma oração, colocando para Deus tudo aquilo que ele estava sentindo. E Deus vem com a sua graça. E o Espírito Santo que traz essa confiança no nosso coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Ao declarar, no tocante a mim, confio na tua graça, o salmista aplica a linguagem da aliança. Ele se refere ao amor gracioso com que Deus se relaciona com seu povo, com o escolhido por Deus, com você que é escolhido por Deus,
né? Você que é lavado, remido no sangue de Jesus, você que aceitou a Jesus como seu único, suficiente Salvador, você que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Isso explica a sequência da declaração de Davi. Ele declara: eu regozijo o meu coração na tua salvação, Senhor. Eu regozijo o meu coração em ti, Senhor. A queda do salmista era um motivo de alegria para os seus adversários. Eles esperavam que o salmista vacilasse para que pudessem se alegrar, né, diante da queda dele. Muitos esperam que você caia, que você quebre, que você vacile, para que possam se alegrar. Porém, o salmista, mesmo angustiado, mesmo com a sua alma aflita, ele coloca diante do Senhor, sabendo que o Senhor iria derramar graça sobre ele. O salmista, ele confronta essa expectativa que havia, afirmando que o livramento não vem dele, não vem da sua força, não vem do seu braço, não vem da sua posição hierárquica, posição real, né? Mas vem do Senhor, que é o motivo da sua alegria. Ele declara: o Senhor é o motivo da minha alegria, mesmo diante das situações, mesmo diante das circunstâncias. Eu confio no Senhor. A salvação divina, ela frustra a expectativa maligna que espera pela destruição dos filhos de Deus. Então, quando Deus vem e resgata, Deus vem e derrama graça, mesmo diante da angústia, Deus vem e derrama alegria sobre a sua vida. Isso frustra a expectativa do inimigo. Isso destrói todos os planos do maligno. Nesse louvor final, o salmista também dá uma aula sobre como nós devemos clamar a Deus, mesmo diante das dificuldades. Repetidas vezes ele clamou a Deus dizendo: até quando, Senhor? Mas os seus questionamentos não impediram de contemplar a realidade do livramento de Deus, de confiar na maravilhosa graça de Deus e de reconhecer quão generoso Deus é com seus filhos. Esse Salmo, capítulo 13, demonstra a dor de Davi, que leva ele a uma adoração. Mostra que através da sua dor, através da sua angústia, ele foi direcionado por Deus para adorar a ele. Através dessa angústia que você está sentindo, eu creio que você será hoje direcionado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus a levantar um clamor e adorar ao Senhor aí onde você está, no seu quarto, no trânsito, onde você estiver. Você vai levantar um clamor e adorar ao Senhor. A inquietação de Davi acabou aperfeiçoando sua convicção nas promessas imutáveis de Deus. A sua inquietação, a sua angústia vai aperfeiçoar a sua convicção nas promessas do Senhor na sua vida. Nós devemos dar graças em todas as coisas. É difícil, no momento da tribulação, do desespero, é complicado? Sim, é complicado. Mas até mesmo nos momentos difíceis, o Espírito Santo ele vem sobre nós e basta a gente ouvir a voz do Espírito Santo para adorar a Deus, porque Ele está nos chamando a todos os momentos. Ele está batendo a porta do nosso coração, Ele está batendo a porta do seu interior e te chamando para levar a adoração, para ser cheio da graça, ser cheio da misericórdia, ser cheio da unção dEle. Pois embora esses momentos sejam dolorosos, Deus continua sentado sobre o trono, governando todas as coisas e cuidando providencialmente do seu povo. Apesar dos momentos de dificuldades, Deus continua sendo Deus, Criador dos céus e da terra. Apesar dos momentos difíceis que o mundo está passando, dos momentos em que nós vemos que está contrário àquilo que as pessoas, né, estão contrárias à vontade de Deus, contrárias ao que Deus quer para o ser humano de adorar a Ele. Porém, Deus está no controle de todas as coisas.
Nós cremos que nada sai dos seus planos. De repente está fora dos planos de Deus nos nossos olhos, porque nós olhamos de outra expectativa. Mas Ele continua sendo Deus, que sabe todas as coisas. E nós devemos confiar na sua graça, no seu amor, e dar graças a Deus em tudo, até mesmo pelos momentos de dificuldade. Porque, embora seja um momento doloroso, Deus continua no seu trono, governando e reinando sobre todas as coisas. Nesse momento, transforme a sua angústia, a sua aflição, em um momento de adoração a Deus. E fale como Davi: Senhor, mesmo diante da minha angústia, eu continuo confiando na tua graça. Mesmo eu não vou segundo os meus sentimentos, sabe? Nós somos levados muitas vezes pelos nossos sentimentos, né? Você fala: eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu não estou bem, não estou com vontade de orar. Então, você está sendo guiado pelo que você sente. Se você tem vontade, você faz. Se você não tem vontade, você não faz. Sendo que os filhos de Deus, aquele servo de Jesus, é guiado não pelo seu próprio eu, pela sua carne, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a dica é: no momento que não der vontade, aí que nós devemos fazer. Aí que nós devemos sacrificar o nosso eu, a nossa vaidade, a nossa vontade, né, a nossa carne, e dizer: Senhor, eu não sou guiado pelo meu sentimento, eu sou guiado por Ti. Agora que eu vou estudar, quando não der vontade de ir adorar a Deus na igreja, aí que eu vou. Quando tudo estiver contrário, aí que eu vou me posicionar e vou. E vou falar: Senhor, eu estou angustiado, assim como Davi fez. Senhor, parece que eu não estou ouvindo mais sua voz. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Mas o meu coração está triste, o meu coração está angustiado. Mas eu confio na tua graça. Eu confio no teu amor. Eu confio em ti. Eu sei que tu continua governando sobre todas as coisas. Por isso, eu sacrifico a minha carne, a minha vontade, os meus desejos para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. Esse é o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Seja um deles, seja um verdadeiro adorador, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E você pode ser um deles. Basta o seu posicionamento diante das dificuldades. Amém? Esse foi Salmo, capítulo 13. É um salmo curto, de apenas 6 versículos, mas que falou muito ao meu coração nessa noite, e eu creio que falou muito ao seu coração. Mas tudo agora vai depender do nosso posicionamento diante dessa palavra. Que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra ao seu coração, não somente essa noite, mas durante toda essa semana. Você venha meditar no Salmo capítulo 13. E durante essa semana o Espírito Santo te incomode, né? Trazendo à sua memória essa palavra, para que você possa abrir a Bíblia ali, ler no Salmo e falar: Senhor, assim como Davi fez, eu vou fazer também. Eu vou te adorar, eu confio em ti, eu confio na tua graça, eu me alegro na sua salvação, eu me alegro em ti, porque a minha alegria não está nas minhas conquistas, a minha alegria não está na bênção que eu vou receber, a minha alegria não está na promessa que o Senhor tem, promessa material, promessa de cura, ou promessa física que o Senhor tem para mim, mas a minha alegria está na sua salvação. A minha alegria está na sua salvação, e eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, Pai. Adoramos o teu nome, exaltamos a ti, Senhor. Confiamos na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor sobre nós, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Fortalece o meu irmão, Senhor. Fortalece a minha irmã, Senhor, que está agora assistindo, Senhor, essa mensagem, Pai.
Ó Deus, abençoa, Senhor, derrama da graça, do amor, do poder do teu Espírito Santo, Senhor. Coloca, Senhor, de pé aquele que está caído, Senhor, aquele que está angustiado, Pai. Coloca de pé, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquele que não consegue mais orar, Senhor, por causa dos problemas que surgiram da perseguição. Senhor, aqueles, Senhor, ó Deus, que estão com os olhos tampados, que o Senhor venha iluminar os olhos dele, assim como Davi clama. Nós clamamos ao Senhor, ilumina os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, ilumina os nossos olhos e nos mostra, Senhor, o que o Senhor tem para nossas vidas aqui nessa terra ainda, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse ministério de adoração Jesus Expresso, Pai. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Álvaro, da pastora Grace, Senhor, de todos os diáconos, Senhor, obreiros, Senhor, todos aqueles que fazem parte desse ministério, Senhor, e aqueles que ainda virão fazer parte, Pai, que o teu Espírito Santo venha incomodar, Senhor, e colocar aqueles que o Senhor quer que faça parte desse ministério, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, derrama graça e amor, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho alguns recados. Você que desejaram estar conosco ali na rua Real Grandeza, 358, Casa 30, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Você pode estar indo ali, procurando o pastor Álvaro, o pastora Grace. Eles vão estar te atendendo, orando por você. A igreja ela está aberta todos os dias, o horário que você precisar. Existem alguns dias específicos de culto, né? Vai estar passando aí embaixo todos os dias de culto, mas independente desses dias, se você precisar de uma oração, esteja mandando uma mensagem ali pelo WhatsApp, esteja telefonando e esteja ali conversando, pedindo uma oração, pedindo um aconselhamento, pode estar entrando em contato conosco. Você também que deseja contribuir para o ministério, o número da conta vai estar passando aí embaixo. Você pode estar contribuindo ali para o ministério, para todas as atividades que são feitas ali, obras sociais também são feitas naquele ministério, né? Você pode estar contribuindo e participando também, tá? Da maneira que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.